Meus alunos, vamos abordar nesse vídeo, tá, o item importante da globalização financeira, tá, que já foi mencionado no vídeo anterior, que é a financeirização da riqueza. Tá? É importante a gente entender bem a financeirização da riqueza e como isso foi o grande elemento, tá, juntamente com a abertura da conta financeira, do balanço de pagamento, o que significou o registro da abertura dos mercados de capitais nacionais ao capital financeiro externo, podendo ser aplicado a riqueza externa sendo aplicada em títulos, em ações no mercado financeiro da economia hospedeira. Tá? Nesse vídeo que eu comento o documento do slide, eu quero fazer uma apresentação esquemática da financeirização da riqueza. Na ideia de fazer também uma apresentação bem didática para a gente poder caminhar passo a passo. Bom, primeiro é importante a gente ver, tá, quais são os principais elementos que caracterizam a financeirização da riqueza. Como colocado anteriormente, tá, a riqueza pode estar concretizada, valorizada em vários ativos imobiliários, seja uma casa, um terreno, tá? Seja um automóvel, tá? Seja também ativos financeiros. Tá? O que caracteriza a financeirização da riqueza é o aumento da alocação da riqueza em ativos financeiros. Como colocado também no texto do Robert Gutmann, a financiarização da riqueza também representa a preocupação das empresas de capital aberto que têm ações, que as suas ações estejam valorizadas, tá, no mercado financeiro. Aí a preocupação também de sempre distribuir dividendos. Por quê? Tá? Os dividendos interessa àquele proprietário de ações que faz um investimento de longo prazo. Mas a disposição das empresas em pagar dividendos anualmente ou semestralmente, tá, desculpa, valoriza também as ações no mercado secundário de ações. Então significa que a empresa está sendo valorizada. Tá? Esse é um importante aspecto, tá, característica da financiarização da riqueza. Bom, e outro é de que houve uma oferta, tá, crescente de ativos financeiros. Tá? Seja as empresas, tá, abrindo o seu capital e colocando ações primárias, tá, o IPO, o Initial Public Offer de ações, que depois vão ser vendidas no mercado secundário, como também houve grandes inovações de ativos financeiros. Uma das principais inovações foi a chamada securitização de empréstimos. Tá? Seja as empresas fazendo captação por meio de securities, por meio de títulos chamados debentures, muito utilizado muito mais nos Estados Unidos, tá? Fazendo, ao invés de fazer um empréstimo no banco, tá? Coloca logo um security para captar, tá, recursos financeiros diretamente. É isso chamada desintermediação. A empresa capta, pega empréstimos direto. Seja também o que os bancos fizeram
dado esse aumento da concorrência, concedem empréstimos e securitizam esses empréstimos, ou seja, fazem títulos desses empréstimos que estão nos seus ativos, tá? E vendem, tá? Esses empréstimos, tá? Como se fosse um título. Tá? Houve também, quer dizer, as chamadas inovações dos gestores econômicos, dos gestores financeiros, a formação de vários fundos de investimentos, tá? Que é para atrair, tá, a riqueza dos indivíduos, dos pequenos poupadores, tá? Para aplicar a sua riqueza. Notem que eu estou tentando evitar falar investimento. Estou colocando de uma forma mais precisa a aplicação da riqueza. Em termos individuais, é um investimento, porque é a tentativa de colocar a sua riqueza para valorizar, tá? Para aumentar ao longo do tempo. Mas em termos de contabilidade nacional, isso não é um investimento em capital fixo. Tá? O que os bancos e que as corretoras fizeram, tá, foi criar fundos mútuos onde eles reúnem, tá, recursos de vários detentores de riqueza e eles aplicam, fazem as suas aplicações, tá, em fundos de ações, fundos de renda fixa, de títulos do governo, fundos cambiais. Tá? Isso significa, quer dizer, que houve também, tá, uma grande inovação dos gestores financeiros que criaram, tá, a inovação de o indivíduo entra com uma cota, tá, nesses fundos de investimento. Outra grande inovação, tá, muito específica do mercado financeiro é o chamado mercado futuro, de mercadorias e de ativos financeiros. Tá? Quando, quer dizer, se especula qual é o preço futuro de uma dada mercadoria, o preço futuro de uma dada moeda, o preço futuro, tá, de um dado ativo financeiro. Tá? Então, eles vendem, tá, o risco, tá, através de um contrato. Tá, um comprador desse risco e um vendedor desse risco, tá, fazem uma aposta. Bom, quanto vai ser o preço futuro, tá, da tonelada de soja? Tá? Vai ser 100 mil? Vai ser 120 mil? Tá? Bom, então eles fazem um contrato, tá, para colocar. Bom, se for maior, você paga essa diferença, essa margem. Se for menor, eu pago essa margem. Tá? Esse é o mercado futuro. Espero que vocês tenham aprendido, pelo menos um pouco, é algo muito complicado, a disciplina mercado de capitais. E colocar o preço do mercado futuro, tá, baseado no preço de uma outra mercadoria ou de um ativo financeiro, que é o chamado derivativo. Tá? Então, como a gente viu no documento anterior, a gente pode caracterizar aí a financiarização pelos 3Ds da financiarização. Tá? Primeiro é que a legislação, tá, a regulamentação do sistema financeiro, que é muito, muito regulamentado, tá, pelo Banco Central. Tá? Isso por quê? Porque os indivíduos estão depositando, tá, a sua renda, a sua riqueza em instituições financeiras, e essas instituições financeiras, tá, têm que honrar os seus compromissos. Tá? Até porque elas quer dizer, como todo mundo sabe, quer dizer, o dinheiro não fica parado no banco. Elas ficam aplicando, rodam aquele dinheiro, mas tem que dar também uma segurança de que quando
o indivíduo quer retirar o dinheiro, aquele dinheiro estará lá. Então tem que ter uma grande regulamentação. Tá? Vamos ver como que, paulatinamente, na década de 80 e na década de 90, houve uma desregulamentação, tá? que vai permitindo, tá, superar uma determinada compartimentalização, tá, do sistema financeiro, que estava muito compartimentalizado, tá, entre bancos comerciais e bancos de investimento. Tá? Isso vai permitindo também, quer dizer, uma desintermediação, quer dizer, os bancos como grandes intermediários financeiros, tá? Aquela ideia, o banco simplesmente é um intermediário entre poupadores e investidores. A gente vai ver isso, isso é uma simplificação grosseira, tá? Bom, e o que vai havendo é uma grande desintermediação, captação direta de recursos pelas empresas e pelas corretoras, pelos bancos de investimento. Então a gente tem aí também os 3 Fs, tá? Da globalização financeira. Tá? A principal moeda hegemônica, o dólar, é uma moeda fiduciária, uma moeda baseada em confiança, baseada não mais numa paridade, numa taxa de câmbio fixa em relação ao ouro, tá? Nem mais com garantia de conversão. Está baseado na fé, tá? E em boas expectativas de quanto vai ser a taxa de câmbio do dólar e das outras moedas. Isso porque está trabalhando com outro F, que é a flexibilização das taxas de câmbio. Tá? Bom, mas se as taxas de câmbio são flexíveis, tem que entender também quais são as expectativas que são formadas em relação à taxa de câmbio. Isso vai formar um terceiro F, é a própria financiarização que a gente está analisando nesse vídeo. Bom, e paralelamente à financiarização, o que houve foram as economias nacionais percebendo a financiarização e querendo atrair capital externo para o seu sistema financeiro, assim como também houve, tá, empresas brasileiras que foram captar recursos, vender suas ações, tá, entrar no mercado financeiro, tá, por exemplo, dos Estados Unidos, de Wall Street, fazendo captação. Tá? Todo aí o problema que a Petrobras teve com a justiça dos Estados Unidos, tá, foi porque vendeu as suas ações no mercado financeiro americano, e o mercado financeiro americano foi negociando secundariamente essas ações. Bom, e não só o Brasil, mas todos os outros países procuraram atrair esse capital financeiro, procurando valorização, permitindo que esse capital financeiro entrasse para investimento em ativos financeiros, não apenas em capital produtivo. Tá? E se permite a entrada, também tem que permitir a saída, tá? Sempre com a confiança que vai haver mais entrada do que saída. Tá? Bom, vamos fazer uma explicação bem esquemática, tá? Partindo de uma simplificação, tá, da relação entre sistema financeiro e sistema produtivo, tá? E daí vamos adicionando novos elementos para entender a financiarização da riqueza. Só um minuto. Bom, como eu coloco uma disciplina em macroeconomia, mas isso é o que vocês veem desde o início do curso de Economia e de Relações Internacionais, que tem a disciplina Introdução à Economia, a economia capitalista é uma economia mercantil e monetária.
Quer dizer, então precisa de moeda para fazer as transações de bens e serviços. Tá? Então por isso que a gente coloca que tem a moeda circula no setor produtivo para haver as transações de bens e serviços. Tá? A gente sabe também que algumas transações a gente tem uns adiantamentos. Tá? Quer dizer, as empresas conseguem adiantamentos, financiamentos para fazer os seus investimentos, para comprar os seus insumos, para pagar a sua folha de pagamento. Tá? Quer dizer, esse adiantamento de moeda, tá? Para circular no circuito financeiro, no circuito produtivo, vem do circuito financeiro. Tá? O circuito financeiro adianta moeda, tá? Para o circuito produtivo iniciar as suas transações. Tá? Bom, e o que a gente vê também é que essas transações no circuito financeiro dão renda, nem toda essa renda é gasta anualmente no próprio circuito produtivo, esse excedente é a poupança. Tá? Essa poupança ela é adicionada à riqueza dos indivíduos. Tá? O que a gente tem é que cada vez mais essa poupança ela é aplicada em ativos financeiros. Tá? Então, no circuito financeiro também roda muita moeda, tá? Em parte, e é criado também muita moeda para financiar, tá? O setor produtivo, tá? E também para receber essa poupança e alocar essa poupança em vários ativos financeiros, tá? E também permitir a realocação dessa poupança acumulada que é a riqueza. Tá? Então, o que a gente tem aí de uma visão assim mais ampliada, tá? Que o circuito financeiro, tá? Dentro de uma regulamentação muito rígida, tá? Após a década de 30, dado que em 29 houve uma crise financeira, tá? Houve a ideia de fazer uma grande regulamentação e compartimentalização do sistema financeiro, que em parte, tá? a regulamentação do sistema financeiro brasileiro procurou seguir. Tá? Que for, o circuito financeiro seria caracterizado por dois grandes agentes. Tá? Os bancos comerciais, que receberiam os depósitos em conta corrente, tá? E faziam empréstimos, financiamentos de curto prazo. Tá? E, de outro lado, os bancos de investimentos, tá? Ou mesmo corretoras, tá? receberiam poupanças, tá? E elas seriam as primeiras aplicadoras, tá? No mercado de ações, elas que fariam underwriting. O que é o underwriting? Elas que as empresas que querem colocar ações primárias, tá? Colocariam para os bancos de investimento, e esses bancos de investimentos colocam, bom, essa ação primária, a cotação inicial dela é de tantos reais, tá? Quer dizer, R$2,30, nós compramos e vamos colocar isso para os nossos clientes que aplicam a sua poupança de longo prazo em ativos financeiros. Então é essa a ideia da compartimentalização, tá? Ideal, tá? Do sistema financeiro. Bancos comerciais e bancos
de investimentos, tá? Podemos adicionar aqui, tá, também o mercado secundário de ativos financeiros. Isso por quê? Tá? Um ativo financeiro, tá, tem três características. Bom, uma deve dar a rentabilidade, as ações devem dar dividendos. Tá? O outro é que deve ter uma valorização da ação. O valor da empresa está crescendo e o valor das ações também estão crescendo. Tá? E a outra é ter liquidez. Tá? Ou seja, um ativo financeiro tem que ser muito mais fácil, tá, de se negociar do que um imóvel, um carro. Um ativo financeiro, você dá a ordem de retirada, de resgate, tá? Daqui a 3 dias no fundo de investimento, eles vendem aquela sua, como se você vendesse a sua cota, tá depositado. Então precisa de um mercado secundário dos ativos financeiros. É isso que a gente chama da profundidade a um sistema financeiro. Tá? Ou seja, são criadas inovações financeiras e essas inovações financeiras são negociadas em vários mercados. Tá? Que é o papel da Bolsa de Valores. Tá? Ou seja, o papel também, as corretoras ficam negociando, especulando, tá? Aí tá? Determinando o preço da ação, tá, dado no mercado secundário pelos ofertantes e demandantes, tá, como a gente viu em macroeconomia, os touros e os ursos, aqueles que querem comprar porque acham que o preço da ação no futuro vai subir, e aqueles que querem vender porque acham que não vai subir tanto, ou que vai cair. Bom, esse que faz a grande negociação na Bolsa de Valores. Tá? Então tem aí uma grande gama de especuladores, tá, que estão comprando e vendendo ações no mercado secundário de ações. Tá? Bom, se a gente for ver um caso de um banco comercial tradicional, tá? Como é que ele trabalha? Qual seria o ativo e o passivo? O passivo, tá, principalmente os depósitos de clientes. Tá? Lógico que tem o passivo, que é o patrimônio dos fundadores, dos sócios fundadores, dos acionistas daqueles bancos, que é o patrimônio líquido. Mas o que os bancos aplicam principalmente é depósito dos clientes. Eles não deixam o dinheiro dos depósitos dos clientes parado. Tá? O que os bancos fazem? Aplicam. Então, se eles aplicam, isso é o ativo dos bancos. Eles têm que deixar um pouco de dinheiro em caixa. Tá? Por quê? Porque se houver retirada, eles estão lá garantindo a retirada. Tá? E eles aplicam. Tá? A grosso modo, eles aplicam em 2 tipos de ativos. Tá? Um ativo altamente líquido, tá? Que é principalmente títulos da dívida pública. Por quê? Se eles têm qualquer problema de caixa, tá, eles podem, tá, vender seus títulos da dívida pública pela taxa Selic daquele dia, o Banco Central garante a recompra, a taxa Selic do dia, tem dinheiro em caixa e pagam, tá, no sistema interbancário que eles têm que pagar para os outros bancos, ou repõem a caixa deles, tá, que diminuiu por algum problema. Então eles fazem aplicações em títulos altamente líquidos e fazem os empréstimos. Tá? Os empréstimos são contratuais. Os empréstimos, mesmo os empréstimos de curto prazo, você empresta 100 mil para uma empresa, essa empresa vai pagar
que em 12 meses, tá, parte do principal e a taxa de juros. Mas isso é um contrato, esse pagamento vai ao longo do tempo. Então isso é considerado para os bancos um ativo aí de longo prazo. Além de ser um ativo que tem algum risco, o risco do não pagamento. Tá? Bom, e então seria esse também o funcionamento tradicional de um banco comercial. Tá? Bom, tá? Agora, tá, vamos ver como que vai funcionar, quer dizer, qual o impacto da que a gente está chamando a descompartimentalização do sistema financeiro. Tá? Bom, anteriormente, o que a gente tinha? A ideia é o banco comercial financiar, tá, as empresas do setor produtivo. Tá? E caberia ao banco de investimento, tá, financiar, tá, mais a longo prazo, tá, as empresas que estão fazendo investimento, assim comprando ações. Tá? Bom, mas o que a gente tem, tá, com a financiarização da riqueza? Tá? A Bolsa de Valores, tá, ela vai crescendo muito. Tá? As negociações na Bolsa de Valores vão crescendo muito e a valorização das ações vai crescendo. Tá? Então, o que vai acontecer é que os bancos comerciais, tá, eles são empresas capitalistas. Tá? E o que eles vão reivindicar é que a ampliação da aplicação dos seus ativos. Tá? Bom, se antes o que era, dentro da compartimentalização, o que era idealmente, tá, os bancos aplicarem para as empresas, tá, o que os bancos podem fazer também, tá, é emprestar recursos para bancos de investimentos, emprestar recursos para corretoras, tá, emprestar recursos para especuladores. Esses especuladores, essas corretoras, esses bancos de investimentos, tá, o que fazem? Vão pegar esse recurso de empréstimos, tá, e vão aplicar na Bolsa de Valores. Vão especular, porque eles acreditam que as expectativas são elevadas. Tá? Bom, o que está... Os bancos comerciais também vão virar bancos, tá, de investimentos, que eles vão colocar. Bom, não vai ser só um banco, tá, de conta corrente e de poupança. Tá? Eu vou também dar mais opções para os clientes. E aí forçaram a desregulamentação financeira, tá, para eles também se tornarem bancos comerciais e bancos de investimento. Tá? Então, eles também aplicam, tá, os recursos dos seus clientes, oferecem a aplicação dos seus clientes, tá, para fundos de investimentos. Mas o principal também é que eles emprestam, tá, para corretoras, para bancos de investimento, tá, para especuladores, tá, aplicarem no mercado secundário de títulos. Olha, isso, de um lado, também incentiva as empresas a abrirem seu capital, colocarem seu capital, fazer emissão de ações primárias, que logo depois vão ser negociadas no mercado secundário. Então tem uma ampliação aí, tá,
dos ativos financeiros, tanto da oferta de ativos financeiros, quanto as empresas colocando ações, quanto da demanda por ativos financeiros, dado que essa demanda também está alavancada. Tá? A gente tem que entender também que o sistema financeiro ele alavanca com empréstimos, tá? Os especuladores, os bancos de investimento. Tá? Ou seja, se um banco de investimento pega, tá, empréstimo de um outro banco, tá, porque está havendo uma grande possibilidade de valorização de uma determinada ação, ele vai lá, pega esse empréstimo, aplica com a valorização dessa ação, depois ele paga esse empréstimo. Tá? Quem fez Marco 3 e vê o sistema do Minsky, tá? Pode entender mais facilmente isso. Mas o mais importante é que essa descompartimentalização vai fazendo que os bancos comerciais se tornem bancos de investimentos e principalmente os bancos, tá, não emprestam não apenas para o setor produtivo, mas para o próprio sistema financeiro. Então o sistema financeiro está muito alavancado, tá, e exerce uma pressão de demanda sobre o mercado de ações. Isso permite, tá, uma grande demanda, aumento do preço das ações dos ativos financeiros. Tá? Bom, outro ponto importante, tá, é a gente entender o que aconteceu com o balanço das empresas, tá, quando elas começam a securitizar seus empréstimos. Ou seja, eles tinham seus empréstimos, tá, com um ativo de longo prazo. O que eles fazem? Transformam esse ativo de longo prazo, tá, num ativo de curto prazo. Tá? Por quê? Eles fazem empréstimos. Tá? Esse empréstimo é um ativo de longo prazo. Ele vende esse empréstimo como um título. Tá? Vendendo esse empréstimo como um título, tá, ele tem dinheiro em caixa. Tendo dinheiro em caixa, ele pode fazer outro empréstimo. Tá? Ou seja, olha a alavancagem que ele está tendo. Olha como os bancos estão acelerando, tá, a rotação do dinheiro. Tá? E olha também como eles estão aumentando a oferta de títulos e a demanda também por títulos. Bom, isso parecia aí algo maravilhoso. Tá? É o que tanto a oferta de títulos quanto a oferta de ativos financeiros e a demanda de ativos financeiros tá crescendo. Tá? Bom, né? Adicional a isso, a essa desregulamentação do sistema financeiro nacional, tem também a desregulamentação, tá, da entrada e saída de capital financeiro. Tá? Ou seja, o capital financeiro internacional pode entrar no mercado financeiro das economias hospedeiras, tá, para conseguir valorização, tá, sob seu risco. Tá? Ou seja, foi uma forma. Bom, ao invés de atrair recursos através de captação de empréstimos, tá, vamos tentar atrair recursos através de captação de aplicadores que querem comprar títulos de empresas brasileiras, seja de securities, debêntures, seja de ações. Tá? Ou seja, a ideia de que, bom, estamos atraindo capital, esse capital que vai ser investido e que vai dar rentabilidade, então estamos atraindo capital internacional para financiar o investimento, tá, das economias em desenvolvimento. Só que esse investimento, tá, era, na verdade, aplicação em ativos financeiros no mercado secundário. Tá? Bom, isso aí vai aumentar a demanda por ativos financeiros.
Aumentar a demanda por ativos financeiros, isso cria uma valorização. Tá? Bom, a valorização cria um incentivo. Olha, o preço das ações e o preço dos títulos está aumentando, então ele está se valorizando. Tá? Tanto a oferta é puxada por essa demanda, como a demanda está vendo, olha, tá tendo uma boa valorização, vamos aplicar no mercado financeiro essa economia. Tá? É isso que a gente chama também, no começo, é atraído pela rentabilidade das empresas daquela economia hospedeira. Logo depois a rentabilidade começa a ser financeira. E aí que a gente chama de um descolamento do setor financeiro, da valorização financeira, da rentabilidade, da lucratividade do setor produtivo. Tá? E aí que a gente fala, quando há esse deslocamento, é como se formasse uma bolha. Tá? Os preços estão crescendo por causa de um crescimento muito mais financeiro. Tá? Por isso a ideia da bolha, algo que não tem uma consistência pelo lado real da economia. E outro ponto que a gente tem que observar, quando o capital externo aplica, tá, no mercado financeiro de uma economia hospedeira, ele deposita dólares no Banco Central, e o Banco Central converte a taxa de câmbio do dia, aqueles dólares em moeda nacional, em real, eles aplicam, tá, no setor financeiro. Tá? Portanto, eles têm uma expectativa de que vão ter uma rentabilidade maior e vão ter também o que vai acontecer com a taxa de câmbio quando eles quiserem sair. Tá? Por isso que tem que estar aquela inequação aí da taxa de juros interna e taxa de juros externa, tem que considerar também a expectativa da taxa de câmbio, tá, no futuro. Tá? Bom, tá? E quando isso está acontecendo, ou seja, o mercado financeiro está bem alavancado, tá? Acontece o que a gente chama de formação de bolhas especulativas, de inflação de ativos. Tá? Tem uma grande discussão entre os economistas do mercado financeiro, quem percebe que é uma bolha, tá, que vai estourar, e quem considera que não, isso é uma grande expectativa de que a economia é pujante, é um período de prosperidade, essa prosperidade vai durar por muito tempo, tá? Tem bases sólidas, tem fundamentos sólidos, tem uma grande rentabilidade. Ou seja, muita gente também ganha dinheiro nessa especulação. Muita gente ganha dinheiro na formação dessas bolhas. Por vezes, alguns especuladores provocam essas bolhas, tá, e saem antes, tá, da bolha estourar. Tá? O grande problema, tá, é quando, tá, por algum motivo começa a haver incertezas quanto a essa valorização, tá? Quando o capital financeiro, tá, por essas incertezas, seja no próprio mercado hospedeiro, ou seja no mercado central, ou seja, ele fala, olha, eu vou ter que fazer uma fuga de capital, porque eu tenho que cobrir alguns prejuízos, tá, que tem nos países centrais. Tá? Ou seja, o que a gente coloca, a entrada ela é gradual. Tá? A saída também deve ser gradual, ou seja, em determinado momento que alguns especuladores acham que bom, o lucro está dando, eu vou ter a realização de lucro e vou
não vou reaplicar esse lucro dentro desse próprio mercado doméstico, eu vou retirar um pouco. Tá? Então a ideia é de que a retirada, a saída, tá? Seja pequena, seja gradual. Tá? Por isso que a ideia é que o saldo, a captação, seja sempre maior do que a saída. Mas tem que ter aberto tanto a porta de entrada que a porta de saída. A ideia é de que está entrando mais capital externo do que tá saindo. Tá? O grande problema é quando começa a ter incertezas, inseguranças, os riscos. Tá? Começa a ter algumas frustrações de expectativas passadas e começa a ter uma retirada. Tá? Retirada significa, bom, a demanda pelos ativos financeiros está reduzindo, tem mais ordem de venda, tá? Começa o preço dos títulos caírem. Tá? É o que a gente fala, é o estouro da bolha financeira. Tá? Bom, e também começa a saída, tá, de dólares. Por quê? Eles vendem no mercado financeiro, tá, realizam seus lucros, tá, vão no Banco Central e querem retirar. Tá? Bom, a ideia, tá, é de que, tá, a situação ideal tá, nesse quadrado do balanço de pagamento é de que ter superávit na conta financeira, porque tem uma entrada elevada de capitais e uma pequena saída, e aí o superávit na conta financeira financia o déficit. O grande problema é quando se tem um déficit em conta corrente, tá? E começa a ter uma elevada saída, tá, do capital financeiro e também tem um déficit em conta financeira. Tá? Bom, então tem um grande déficit que tem que ser financiado por quê? Pelas reservas cambiais. Tá? Essas reservas cambiais que o Banco Central tem que ter quando o aplicador externo chega, olha, agora eu quero sair, eu tenho reais, que eu vendi os meus títulos, as minhas ações, agora eu quero sair, então eu quero trocar reais por dólares, porque eu quero remeter isso para a matriz. Tá? Por isso que a gente fala que quando a crise financeira é aguda, tá, isso também pode gerar uma crise cambial. Tá? Os países, primeiro, procuram mostrar que, bom, a crise é passageira, é muito setorizada, vamos mostrar confiança, daqui a gente tem dólares, não tem nenhum problema, se essa aí nós temos cacife, né? Nós temos reserva, pode ir. Mas quando começa uma grande retirada de dólares, tá? E uma grande deterioração das reservas cambiais, aí tem que dar uma desvalorização cambial para evitar essas saídas. Tá? Foi isso que aconteceu aí nas crises chamadas dos países periféricos. E também, quando tem crise nos países centrais, eles eles puxam dinheiro que estão aplicados nos países periféricos, emergentes. Por isso que a gente fala, tem um grande contágio. Tá? Uma crise no sistema financeiro central afeta também o sistema financeiro periférico, porque tem um contágio, porque tem a retirada de dinheiro que está aplicado nos países hospedeiros para tapar o buraco nos países centrais, porque se o país central está em crise, eles têm que fazer alguns pagamentos de empréstimos que tomaram. Tá? Então, por isso que tem também esse grande contágio entre o sistema, crise no sistema financeiro central, abala crise no sistema financeiro
dos países hospedeiros. E, por fim, né, o que a gente tem, que caracteriza a crise financeira em economias periféricas, tá? É que qualquer incerteza sobre a rentabilidade do capital financeiro, tá? Qualquer frustração das expectativas passadas, tá? O que vai fazer? Bom, considerar, a bolha não vai crescer mais, então é melhor sair rapidamente antes que a bolha estoure. É o que a gente fala, quer dizer, tem um aumento da preferência pela liquidez, os keynesianos falam, tá? Ou seja, ao invés de títulos, eles preferem, não, eu quero dinheiro na mão, e quero dólar na mão para sair, para proteger a minha riqueza, dado que eu não estou esperando mais uma valorização no futuro. Tá? Quer dizer, ou também não se acredita que as economias nacionais hospedeiras vão manter uma política cambial estável. Se eles preveem, tá, que aquela política econômica, política cambial daquele país não vai se sustentar, tá? Ou seja, aquele país não vai segurar a taxa de câmbio com pequenas desvalorizações, tá? É uma corrida para quem sai primeiro. Tá? Às vezes o governo está com um problema no financiamento da conta corrente, tá? Mas tenta não alterar a sua taxa de câmbio na expectativa que tem entrada de capitais. Mas se esses capitais externos fizerem a expectativa de que aquela taxa de câmbio não vai se sustentar, tá? Se eles preveem uma desvalorização cambial, eles procuram sair antes dessa desvalorização cambial. Aí começa a ter uma saída massiva de capital externo. Tá? Primeiro, vendendo seus títulos, que levam uma queda no preço dos ativos financeiros, chamada deflação, o estouro da bolha. Vão para o Banco Central trocar esses recursos de moeda nacional em dólares, reduz as reservas cambiais e quase vai forçando, tá, uma desvalorização cambial. Tá? Bom, o grande problema é como se volta a ter confiança nessas economias. Tá? Aí que é o que a gente fala, as economias hospedeiras, periféricas, tem que fazer um ajuste recessivo. Tá? Primeiro porque há uma grande saída de capital, tem grandes problemas no financiamento do déficit em conta corrente, então tem que reduzir esse déficit em conta corrente, tá? Normalmente através de uma recessão que reduz as importações para reduzir o déficit em conta corrente. E o outro grande problema na discussão da macroeconomia é a necessidade de ter políticas de austeridade. Tá? Porque que fala? A política de austeridade retoma a confiança do capital internacional, né, naquela economia. Então é quase como uma exigência de bom comportamento fazer políticas de austeridade. Mas é o que se fala, a política de austeridade também está mantendo a recessão. Espero que tenha dado uma boa visão, tá, da financiarização e como que ela está conjugado com a globalização financeira. A gente fica por aqui.